Lincoln por Lincoln. Bom, é um cara da paz, tranquilo, gosta de sossego, não gosta de incomodar ninguém, também não gosta de ser incomodado por ninguém. Gosto ali de cuidar dos meus aquários, na paz, na alegria, na tranquilidade, viver minha vidinha tranquilamente, trabalhando com o que eu mais amo, que são os animais. E basicamente é isso. De onde surgiu o nome Mr. Beta? Olha, eu vou tentar resumir, né? Fazer um resumo do resumo. Foi um trabalho que a gente teve, eu e minha esposa, para a gente desenvolver esse nome, que na verdade foi ideia da minha esposa, da senhora Beta, conhecida lá no canal Carinhosamente Assim. Ela que me deu essa sugestão, eu achei incrível o Mr. Beta. Aí, para poder encaixar com o algoritmo do YouTube, para ele entender que o Mr. Beta era de aquarismo, né, era do peixe beta, em homenagem ao peixe beta, eu tive a ideia de colocar o tracinho aquarismo, porque Mr. Beta poderia ser entendido por muita coisa, né? Mr. Beta pode ser um beta, como as pessoas hoje chamam outros homens de beta, né, ou alfa. Aí poderia ficar mal entendido dessa forma. Então a gente colocou o traço aquarismo para as pessoas entenderem, Mr. Beta do peixinho beta e do aquarismo, né? Mas foi basicamente isso. Teve todo um trabalho ainda por cima disso, né? Para desenvolver tanto a logo, o nome, para poder tudo ficar bonitinho. Na realidade, na época, como eu sempre gostei muito de King, iria ser a princípio Mr. King, mas não soava muito bem. E como eu sempre gostei de beta, meu peixe favorito, acabou que minha esposa, bota Mr. Beta, tu adora beta. Ficaria legal, conversa com as pessoas, principalmente os iniciantes, que é o público que você quer atingir mais, né? Que inicia geralmente com peixe beta, eu acho que vai ficar legal. Então foi basicamente esse é o resumo do mais resumo ainda. Quando você teve seu primeiro aquário e como era? Cara, também é outra pergunta que eu vou tentar resumir muito mesmo, porque isso foi há décadas atrás. Eu tinha por volta de uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, onde os meus pais, eles mandaram eu ir pro meu quarto e mandou ficar lá, não sair de lá. Aí passou um tempo, obviamente eu não lembro o tempo exato, né? Mas foi bastante tempo e eles mandaram eu sair. Quando eu saí, tinha um aquário, agora não me lembro exatamente o tamanho, mas pra mim, que eu era pequenininho, né? Com 6, 7 anos mais ou menos, era gigante. Mas devia ser um negocinho assim, que tava em cima de uma estante, aquelas estantes lá anos 90 que o pessoal usava, né? E tinha lá um aquário cheio de peixe beijador. Eu não me lembro os outros peixes que tinham lá, mas acho que tinha Mato Grosso também. Porque, tô com 35 anos agora, então não me lembro exatamente quais peixes, mas o que eu lembro exatamente era do beijador, porque é muito icônico, né? O beijador era muito clássico dos anos 90. Infelizmente, deu uma sumida atualmente. Nós temos um até hoje aqui, muito bonito, por sinal tá no nosso aquário jumbo, mas eu lembro que foi um aquário mais ou menos desse tamanho assim, provavelmente, cheio de peixe beijador, daquele jeito que era o aquário anos 90 montado, né? Quem mais o inspirou e apoiou a ser aquarista e a hoje trabalhar com isso? Minha esposa, sem dúvida alguma. Ela que mais me inspirou, me inspira até hoje, me incentiva muito, me apoia de todas as formas possíveis, tanto na parte de incentivo mesmo, né, emocional, quanto também já me ajudou muito na parte financeira também. Então, tudo que eu tenho aqui, eu devo muito a ela por ter me ajudado e muito. Ela me ajudou a comprar os móveis daqui, ela me deu de presente um móvel de 3 metros, nós montamos juntos. Esse móvel todo aqui também nós montamos juntos. Todos esses aquários aqui, quando a gente começou a comprar os aquários, ela sempre esteve lá comigo, carregando o peso junto comigo. É claro que eu não ia submeter-la a todos os aquários, porque, tem aquários aqui, tem um de 300 litros, eu não vou submetê-la a carregar isso comigo. Então eu pedi ajuda a outros amigos. Mas, no geral, os aquários assim mais possíveis, aquário de 100 litros, ali até de 200 litros vazia, é claro, ela sempre me ajudou muito, carregou comigo até o 3º andar da nossa casa, onde é a nossa pet room agora, né? Então, cara, tudo que eu tenho hoje é graças a ela. Como são os seus aquários hoje? São, eu julgo bonitos, pra mim, né? Na minha visão,
Mas num contexto assim geral, para resumir para vocês, são aquários mais ou menos assim, né? Nessa pegada, densamente plantados, do jeito que eu gosto. Que foi até uma coisa muito legal que aconteceu lá no canal Mister Beta, que é a questão de estilo matagal, né? Nós meio que criamos sem querer o estilo matagal. Então, hoje em dia, muitos inscritos lá no canal se inspiram muito nos nossos aquários. Esse matagal, plantas saindo do aquário, como jiboias, lírios, bambu, entre outras plantas que podem viver nessas condições e ficam muito bonitos, né? Com as raízes submersas. Então, esses são os nossos aquários, mais ou menos nessa, não todos, é claro, mas eu tenho um de 300 que também está ficando nessa mesma pegada aqui. E eu tenho alguns plantadinhos de pequeno porte que eu estou mais dando um foco mais ali, não chega a ser um aquapaisagismo, mas é algo próximo a isso, né? Então, assim, o meu perfil de aquário, sempre gostei assim, é muita planta, sempre tendo muita planta, peixes de pequeno porte, e é mais ou menos esse o nosso estilo de aquário hoje, e eu acredito que seja assim por muitos e muitos anos ainda, que é o estilo que tanto eu quanto a minha esposa a gente aprecia bastante aqui em casa. Qual é o seu peixe preferido? Bom, o nome já entrega, né? Mister Beta. Obviamente eu tenho uma paixão muito grande por peixe beta, tá? Mas obviamente eu também tenho outras paixões de peixes. Pô, eu sou apaixonado por tetra cardinal, né? O famoso neon. Gosto demais desse peixe. Sempre tem que ter em algum aquário meu. Gosto muito de guppy também. Cara, eu sou aquarista, eu gosto de peixe no geral. Mas obviamente a gente tem sempre um favorito, né? Então, se for para dizer realmente o favorito de todos, é o peixe beta, sem dúvida alguma. Você já pensou em entrar para o mundo dos aquários marinhos? Sim, inclusive já entrei, mas é aquilo, né? Eu sou o cara das plantas, eu gosto muito de água doce. E eu tentei me aventurar no aquário marinho, cheguei a ter 2 aquários marinhos, um cubinho de 30, 30, 30 e um outro cubo de 40. Assim, gostei da experiência, bacana, mas a minha paixão está sempre na água doce, sempre nas plantas, os peixes ali de pequeno porte, os tetras, os barbos, mas é perfil, né, gente? Mas eu tentei, mas não foi assim algo que me cativou tanto como os plantados me cativaram e me cativam até hoje, né? Então, infelizmente, ainda não encaixou muito bem o marinho na minha vida. Quem sabe no futuro eu tente dar mais uma oportunidade e a gente não monte algo mais para o futuro relacionado ao aquário marinho. Que peixe você considera o mais difícil de ter? Boa pergunta. Bom, vou falar pela minha experiência, tá, gente? Porque difícil ou fácil é muito relativo, depende de cada pessoa que cuidou, né, tratou dos seus animais. Para mim, o mais difícil, mais desafiante que eu tive até hoje, sem dúvida alguma, foi o peixe cachimbo. Peixe cachimbo é um animal, cara, muito difícil de ser mantido. Eu cheguei a ter um grupinho de peixe cachimbo e, cara, é difícil de pegar comida, é difícil de acertar a mão com esses bichos, por mais que a gente tente simular o máximo possível a água deles, tentar trabalhar ali no doce pro levemente salobra, cara, é difícil pra caramba. O animal deixa de comer com muita facilidade. Qualquer coisinha que altere ali nos parâmetros da água, o animal já sente. Ele já começa a deixar de comer. Sem contar que ele também não come ração. Cara, eu nunca vi peixe cachimbo pegar ração. Como ele tem aquela boquinha dele toda adaptada, você tem que servir ali náufilo de artêmia, artêmias também, entre outros alimentos de minuta, que é muito complicado para o aquarista, principalmente iniciante, conseguir adquirir e manter esse animal saudável. Pô, já tem experiência de anos e para mim foi muito difícil. Então, assim, na minha experiência de aquarista de todos esses anos, sem dúvida alguma, o peixe cachimbo foi muito difícil. Por que você acha que no Brasil, alguns peixes tão valorizados no exterior, como beta e quinhos, são tratados como descartáveis? Cara, boa pergunta. Muito legal essa pergunta. Inclusive, eu já fiz um vídeo parecido assim com a sua pergunta lá no meu canal Mister Beta. E vamos lá, cara, eu diria que é uma questão cultural mesmo do Brasil, né? O Brasil gosta muito de valorizar algumas coisas e desvalorizar outras.
O pessoal associa a beta à porta de entrada. Realmente o beta é muito peixe porta de entrada. Então muitas pessoas adquirem o peixe beta. Ah, é muito baratinho. Eu posso encontrar um peixe beta por R$2, R$3. Ah, então se ele morrer, morreu, eu compro outro. Pô, não é assim. São vidas, né? O mesmo vale para King. Cara, o King ele era muito mal. Hoje em dia nem tanto. O King melhorou muito, assim como o peixe beta, melhorou muito a questão de cuidados. Até pela questão das informações que temos hoje em dia, muitas informações, e eu tento martelar muito isso lá no canal. Porque antigamente, cara, anos 90, cara, era um show de horrores com esses dois peixes, né? É até difícil dizer qual era o mais maltratado, porque se vocês repararem, a galera que é mais da antiga, assim, com 30 e poucos anos, 40 anos, via muito aqueles filmes americanos dos anos 90, onde no escritório de um cara ali, de algum personagem rico, tinha um aquário bola com 2, 3 kingios, sem bomba, sem oxigênio, sem nada. Era só água, umas pedrinhas coloridas e os peixes, tipo assim, tipo, se retorcendo. Geralmente tinha muito isso em filme americano, né? Isso foi muito difundido no mundo todo. O pessoal falou, eu quero aquele peixinho ali também. E criava os animais nessas mesmas condições. O mesmo vale para o peixe beta. Cara, antigamente o peixe beta tinha uns quadrinhos com um reservatóriozinho de água desse tamanico e você botava o quadrinho assim transparente de acrílico na parede e botava o peixe beta ali. Como se fosse um quadro de enfeitar a casa. Só que não é, pô, é um bicho, é um animalzinho. Então isso veio melhorando, graças a Deus. Os criadores de conteúdo também ajudaram muito nisso. Os que vieram antes de mim, os que vieram também depois de mim, eu também contribuí, entre outras pessoas, lojistas mais conscientes também, entre todos os outros simpatizantes da aquariofilia. Mas infelizmente ainda temos essa questão cultural desse maltrato, né? Esses maus tratos a esses dois animaizinhos, entre outros peixes também, mas de fato o beta e o king ainda sofrem bastante, mas graças a Deus isso melhorou muito e se depender de mim vai melhorar cada vez mais, porque eu vou estar sempre martelando essa questão de sempre trazer o bem-estar dos animais. Como você vê o futuro do aquarismo se as taxas de importação continuarem caras e os produtos por um preço tão alto? Então, o aquarismo não vai acabar, na minha cabeça, assim, pelo meu entender, meu conhecimento do aquarismo não vai acabar por isso, mas vai elitizar muito, né? Porque o cara que tem um poder aquisitivo muito maior, ou seja, mais grana, para ele o aumento das importações não vai fazer tanta diferença na vida dele, né? Agora, para a maioria da população brasileira, que geralmente ganha um salário mínimo ou um pouco mais do que isso, vai sentir muito. Já está sentindo muito, né, na verdade, porque está cada vez mais difícil você comprar um equipamento que vem lá de fora, geralmente da China, por exemplo, né, várias bombas, por exemplo, termostatos, vem tudo lá de fora. Então vai ficar cada vez mais impraticável o aquarismo aqui no Brasil, o que é uma tristeza, cara, porque é um hobby tão bacana, é onde as pessoas aprendem a criar ecossistemas, a respeitar mais a natureza, os animais. Isso você pode praticar em família. E graças a essas taxas, isso vai ser tirado dessas famílias. Pô, eu acho tão bonito, por exemplo, a garotada nova entrando agora. Lá no meu canal, por exemplo, tem uma garotada muito boa. A galerinha lá de 12 anos entrando no aquarismo, 15 anos. Pô, o pessoal lá se apresenta lá no quadro que eu tenho, né, do Conhecendo Aquário dos Inscritos. São crianças e montando aquários lindos. E isso provavelmente, a médio prazo, eu diria até, vai ser tirado delas, porque o jovem não trabalha ainda, então ele depende dos pais, os pais vão passar por situações complicadas devido à economia, eles não vão comprar supérfluo, né? Não vão comprar uma bomba, um filtrinho para esse garoto ou para essa garota, porque eles precisam ter prioridades. Então, infelizmente, o aquarismo brasileiro, se continuar dessa forma, vai ter uma decadência gigante e vai se tornar um hobby da elite, né? Para quem tem muita grana, como vem acontecendo já, né? Infelizmente. Então eu torço muito para isso não acontecer, eu torço para que melhore, óbvio, né? Mas no andar da carruagem, infelizmente, as coisas tendem a piorar. Mas o aquarismo não vai acabar, a gente tem que se adaptar, né?
Minhas molinésias pararam de se reproduzir. O que pode ser? Pergunta de Tiago 12 Alves. Então, Tiago, se as suas molinésias pararam de reproduzir, eu não posso dizer para você exatamente o que é com precisão, né? Você tem que verificar parâmetros da água, se está em temperaturas corretas, se não está muito quente a água. Você tem que olhar também se o pH não está muito ácido, porque infelizmente ainda tem muitas pessoas que colocam poecilídeos em pHs muito ácidos. Ah, mas o poecilídeo ele reproduz até no esgoto. Tem essa frase, né? Não, cara, não é para popularizar essa frase, tá? A gente tem que estar sempre prezando no bem-estar dos animais. O peixe ele reproduz quando ele está ok, quando ele está confortável dentro dos parâmetros corretos, tá? Existem sim exceções de peixes que podem reproduzir até em vala, como as pessoas falam, né? Mas isso não deve ser normalizado de forma alguma, tá? A gente tem que estar sempre prezando pelo bem-estar. Nós somos aquaristas, temos que estar sempre nos preocupando com a saúde dos nossos animais. Então você tem que verificar pH, GH, que é uma coisa muito ignorada por muitos aquaristas. Molinésia vive muito bem, na verdade são as melhores condições da molinésia em GH mais elevado, um pH alcalino, tá? O pH ali, cara, 7,2, 7,5, que a maioria das pessoas conseguem manter. Pô, beleza, cara, não precisa colocar lá em 8,0, 8,5, que seria também legal, mas é mais difícil, né? Água doce ou água salobra. Eu gosto muito da água salobra para molinésia, elas adoram água salobra, mas também vivem perfeitamente bem em água doce. Então você tem que analisar todas essas questões, ver também se a fêmea não está estressada, porque o correto mesmo, né, o melhor dos mundos é sempre colocar mais fêmeas do que machos dentro de um aquário. E você também tem que ver se o seu aquário suporta todos os alevinos. Se você quer reproduzir só por reproduzir, só para ter a graça de ver a reprodução acontecer. Você tem que pensar no futuro desses animais que vão nascer. Eu tenho espaço para eles? Eu tenho alguém para ficar com esses animais caso eu não tenha espaço? Então tudo isso tem que ser analisado e visto se realmente vale a pena você reproduzir esses animais, tá bom? Perdi minha fêmea de bandeira de um casal de quase 2 anos. Qual a melhor forma de introduzir outro? Pergunta enviada por Jefferson.Mantalvani. Então, Jefferson, vamos lá. A melhor forma de você tentar você introduzir uma outra fêmea ali, primeiro que é praticamente impossível você saber se é fêmea ou macho, né? Então já rola esse conflito, porque o bandeira não tem dimorfismo sexual. Há alguns criadores muito experientes, mas muito experientes mesmo, que só pelo comportamento do animal ele já consegue ver quem é macho e quem é fêmea. A gente consegue ver, nós mais leigos, a gente consegue saber quando eles vão formar um casal. E mesmo assim ainda existem casais do mesmo sexo, o que acontece naturalmente na natureza, né? Então isso não é problema nenhum. Mas você tem que ver se vai valer a pena você tentar colocar uma fêmea para esse macho, se não vai rolar conflito dentro do aquário. Porque bandeira são animais extremamente temperamentais, né? Poucas pessoas tiveram sucesso com bandeiras dentro de um aquário. E eu não sei, você não chegou a explicar, mas eu não sei se o aquário é comunitário. Se for um aquário comunitário, cara, eu não recomendaria tentar formar casal em um aquário comunitário, porque eles vão acabar estressando os outros bichos, vão bater, principalmente quando formar o casal mesmo, ter a desova ali, eles vão proteger os seus ovos com unhas e dentes e não vai deixar ninguém ter paz dentro do aquário. E pode até matar alguns outros peixes ali dentro, porque os peixes instintivamente vão tentar comer os ovos, né? Então isso vai gerar muito estresse para dentro do aquário, estresse até mesmo para você, né? Então, assim, tem que ver se você reproduz bandeira comercialmente, algo do tipo, ok, você pode tentar introduzir aí depois ver se vai dar certo, se não der, você coloca outro, vai vendo aos poucos. Mas se é só por hobby mesmo, cara, não tem menor necessidade de você tentar formar casal dentro de um aquário comunitário. Eu penso dessa forma, tá? Porque como eu falei na pergunta passada sobre molinésia, você tem espaço?
para depois colocar os alevinos? Porque bandeira cresce, né? E nascem muitos. Tem que ver se você tem estrutura. Se você é um cara que é da reprodução mesmo, que é um cara que pensa comercialmente, ok, você vai colocando um bandeira ali e vai vendo se ele vai formar casal com o seu macho. Se não formar, se rolar alguma treta, você separa e vai vendo outros, né? Mas, como eu falei, cara, se é só para hobby seu, diversão, ver os bichinhos ali bem, eu não vejo necessidade alguma de tentar formar casal de novo, tá bom? Como estimular o interesse em espécies tradicionais com tantas novidades chegando? Pergunta de Reinaldo Shen. Então, Reinaldo, cara, eu penso o seguinte, cada aquarista tem um perfil. Eu tenho um perfil, você tem o seu, e as pessoas que estão assistindo esse vídeo, cada uma tem o seu perfil. Então, assim, espero que não soe grosseiro o que eu vou dizer, mas nós não temos que seguir a onda dos outros, né? Tipo assim, você gosta do quê? Eu, por exemplo, Lincoln, eu gosto muito de tétras, de barbos, independente. Eu gosto dos peixes clássicos. Sou apaixonado por cardinais. Gosto muito de Mato Grosso, gosto de tétras numa forma geral. Sendo eles os mais recentes, os mais antigos, né, da velha guarda do aquarismo, eu gosto desse tipo de peixe. Então assim, como eu já tenho a minha opinião formada, o meu gosto já formado, se chegar hoje, por exemplo, sei lá, um peixe jumbo, novidade exclusiva só aqui no Brasil, enfim, não vai me encantar, tá? Não vai me encantar, porque eu já tenho a minha opinião formada. Então assim, cara, eu não vejo assim um grande problema nisso, porque cada um tem o seu perfil de aquarista, né? E acredito que você também tenha o seu. Se não tiver, é bom você já começar a dar uma estudada, ver o que você gosta. Vai nas lojas, vê o que te encanta mais. Vê aquários de pessoas na internet que tem aos montes hoje em dia. Dá uma olhada se você gosta do marinho, se você gosta de água doce, porém plantado, ou água doce só com peixes mesmo, né? O famoso fish only. Cada um tem seu perfil. E no final das contas, o aquário é bonito para aquela pessoa, o dono, né? Independente do tipo de peixe. O importante, é o que eu sempre falo no meu canal, é o bem-estar dos animais. Independente se você pegou uma importação lá, que é novidade exclusiva, né? Que só chegou 10 no Brasil, ou se você é apaixonado por Kingios, que tem aos montes aqui também no Brasil já, para mim é indiferente. Eu gosto de bicho, né? E o meu perfil de aquarista é gostar de peixes de pequeno a médio porte, né? Já tentei jumbo, mas não me familiarizei tanto com jumbismo, mas também não tem nada contra quem gosta, eu acho lindo, mas o meu perfil são peixes pequenos, tetras, barbos, anabantídeos de pequeno porte, e é isso, você tem que ver o seu perfil de aquarista, né? Para você justamente não ficar perdido quando chega importação, por exemplo, quando chega novidades, e você não ter aquário para acomodar. Porque tem muito essa questão, né? O cara tem um aquário só e vai chegando novidade e ele quer amarrotar de peixe lá dentro para ter a coleção de peixes exclusivos, só que ele acaba esquecendo do quê? Do bem-estar dos animais. Ele acaba misturando faunas incompatíveis no que diz respeito a parâmetros. Então acaba ele perdendo a mão da essência do aquarismo, que é cuidar bem dos animais, respeitar os parâmetros, as condições da água e tudo mais. Que outros animais você tem além dos peixes? Vixe, bastante coisa, hein? Ó, vamos começar. Peixe, né, como vocês bem já sabem, muitos peixes, dezenas de peixes. Continuando na parte aquática, nós temos hoje um tigre d'água, né, que é o cágado, todo legalizado, documentado. Já expliquei isso várias vezes no canal também. Temos também um coelhinho, muito bonitinho, que sempre fica ao meu lado aqui quando eu estou gravando. Nós temos 4 porquinhos da Índia,
Nós temos também 4 aves, 2 lores, uma jandaia coquinho, um cacarique. Temos também 2 jabutis, temos uma serpente, temos 3 cachorros, temos mais o que aqui? Tem bastante coisa que às vezes eu até me perco, gente. E é isso, basicamente, né, é isso, tirando a parte dos peixes que são aos montes. E é isso, é muita coisa, né? As pessoas falam, pô, só isso? Não, pra quem não tá acostumado a tantos bichos, fala assim, caraca, tu tem muito bicho. Às vezes eu penso que eu tenho pouco, mas eu sei que é uma quantidade enorme. E eu gosto, a gente gosta, eu e minha esposa, a gente curte muito. É o nosso passatempo aqui, a gente se diverte muito com os nossos animais, a gente simplesmente é apaixonado por todos eles, por isso que tem todo esse espaço aqui para a maioria dos nossos animais. Qual é a frase da sua vida? Só alegria. Comigo é só alegria, paz, harmonia. Como eu falei lá no início, né? Não gosto de confusão. Comigo é só alegria. Esse é o meu lema até lá no canal. Toda vez que eu monto um aquário lá no canal, toda vez que eu faço alguma coisa maneira lá no canal que o pessoal gosta, eu sempre termino com só alegria. Porque é só alegria mesmo. Para mim o aquarismo é só alegria. Tem seus altos e baixos, sim, tem como tudo nessa vida. Mas eu tento sempre trazer alegria, não só para mim, como para todo mundo que assiste os meus vídeos. Eu sempre tento ser o mais alegre possível, mais irreverente, porque esse é meu perfil, essa é a minha personalidade e eu tento transmitir de uma forma bem alegre para todos vocês, tá? Então, o lema é esse, pessoal. Tentem levar isso para a vida. No mundo que a gente vive hoje tão caótico, tentem levar um pouquinho de alegria, não só para vocês, como para todo mundo ao redor de vocês, tá bom?